E vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje é como administrar conflitos. Você já parou para pensar que durante todo o nosso dia nós temos conflitos para resolver, para lidar, seja no nosso trabalho, seja nos afazeres simples, seja na nossa família. Em algum momento da nossa vida a gente vai precisar lidar com algum conflito, certo? E a gente precisa de instrução de Deus para lidar com todos esses conflitos. A gente precisa da orientação dos céus para que a gente seja bem-sucedido. E aí Romanos, capítulo 12, verso 18, na NTLH, por favor. Diz assim: do que depender de vocês, façam todo o possível para com todas as pessoas. Esse é o mandamento de Deus para a nossa vida. Do que depender de nós, nós precisamos ter paz com todos. Nós precisamos, a Bíblia diz, do que depender de vocês, faça todo o possível para viver em paz com todas as. E como que isso é possível? Deus nos entrega algumas ferramentas, algumas coisas que nos ensina e nos inspira. Mas por que Deus espera isso de nós? Olha o que diz também Mateus, capítulo 5, verso 9, na NTLH. Diz assim: felizes as pessoas que trabalham pois Deus as tratará como seus. Tem filho de Deus e filha do Senhor aí? Dá um glória a Deus. Então, Deus quer te usar para trabalhar pela paz. Ele quer que cada um de nós venhamos ser um instrumento nas mãos dele para levar a paz, seja qual for o conflito, seja qual for a situação que nós precisamos administrar. Nós precisamos ser agente de paz. A pergunta hoje: estamos sendo agentes de paz? Ou somos aquele que colocamos mais fogo na situação ainda? Não, Deus nos chamou para ser agentes de paz, porque nós somos filhos dele. Ele nos chamou para trabalharmos com essa paz, que o mundo não consegue entender, porque ela vem de Deus. E por ela vir de Deus, está tudo na palavra dele. O posicionamento e o direcionamento para cada um de nós. Amém? E aí, nós temos que entender que em tudo na nossa vida, nós vamos precisar ser agentes de paz. Principalmente nessa situação que nós estamos vivendo no nosso país. De pandemia, onde pessoas estão aflitas, desesperadas. A gente vai ter que, mais do que nunca, agora ser agente de paz. Pessoas que não têm mais paciência, ou não é verdade? Para lidar com algumas situações, com alguns desafios, a tolerância por aí está zero. Mas nós vamos ser instrumentos de Deus, porque nós somos filhos dele. E há amigos do Senhor aqui, porque nós fazemos aquilo que ele nos manda em sua palavra. Mas nós precisamos conhecer o que é isso que o Senhor nos manda fazer. Então, a primeira chave, o primeiro segredo para a gente saber administrar de forma correta os conflitos da vida, sejam eles simples ou difíceis, é Efésios capítulo 6, verso 18 na NVI. Daí em diante é tudo NVI, tá? Efésios capítulo 6, verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os. A primeira chave para administrarmos conflitos é a oração. Como filhos amados e escolhidos do Senhor, para sermos agentes de paz, nós precisamos orar diante de um conflito. Mas aí você me pergunta: pastora, como é que eu vou orar? Na hora que eu estou lá na loja comprando um negócio, e aí aquela vendedora desaforada, ou aquele vendedor me afronta e tira a minha paz. Como que eu faço? Ore em pensamento, em todo o tempo.
Meu Deus, me dá sabedoria aqui. Espírito Santo, toma controle dessa situação. Porque nós somos agente de paz e não de envergonhar o nome do Senhor. E quantos estão envergonhando o nome do Senhor? Diante de uma compra dentro de uma loja. Diante de uma compra no supermercado, numa fila. Gente, nós somos agentes de paz e nós temos que ser canais, instrumentos de Deus. Esse chegou o tempo de sermos esses agentes para levar esperança e paz para cada coração lá ferido e machucado. Uma pessoa que não tem paz é porque ela está vivendo muitas tribulações no coração dela, muitas más notícias, problemas, ela está enfrentando muitos desafios. Mas nós que somos agentes do Senhor, nós podemos enfrentar qualquer desafio que for, diante de qualquer situação, ainda temos paz. Olha que Deus maravilhoso, olha que Deus perfeito, diante de uma crise que é a maior crise da nossa vida, Deus vem com a capacidade dele e coloca paz no nosso coração. Então, em todo tempo, experimente orar, experimente colocar diante de Deus. Tem muita gente que está deixando a oração de lado e não pode acontecer, porque a oração é o passo fundamental para administrarmos os nossos conflitos. Sejam eles fáceis ou difíceis, a oração tem essa função. É quando não conseguimos que colocamos Deus em ação, dizendo para Ele através da oração. Então vamos orar, igreja, está faltando oração. Está faltando intimidade e comunhão com Deus. E nós vemos para o ano de 2021 como um ano de intimidade. Pode se preparar, porque maturidade já foi bênção de Deus. Intimidade vai requerer mais de nós ainda. E aqui Deus já está entregando alguns segredos de como vai funcionar o ano de 2021. Porque lá na hora que surgir um conflito, vai surgir, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflição. Nós vamos nos lembrar que o primeiro passo é oração, intimidade com Deus. Vamos orar. Vamos experimentar diante de uma dificuldade do nosso filho, pegar na mãozinha daquele precioso, daquela preciosa, e dobrar os nossos joelhos e orar com eles. Ei, papai e mamãe, os seus filhos querem ver em você uma referência, um agente de paz, um líder de oração diante da crise e da adversidade. Mas quantas famílias não estão vendo mais isso? Nós somos uma igreja família, e como família temos que viver diante dos desafios daqueles que moram dentro da nossa casa ou nos cercam. Eles têm que ver em nós a base forte de um agente de paz que ora diante da adversidade. Minha sogra está passando por uma situação muito delicada na saúde dela. Agora eu posso falar que o pastor já embarcou mesmo? Depois ele vai saber pessoalmente. E o que ela me fez? Ligou para mim e pediu oração. Olha que privilégio. Ei, a sua sogra te pede oração? O seu sogro te pede oração? Alguém da sua família te pede oração? Se não pede é porque não está vendo em você um agente de paz. Então volta, meu querido, porque esse é o desejo de Deus para a tua vida. Ele quer ver em você esse agente de paz que sabe administrar conflitos e através da oração traz paz à sua vida e aos corações. Amém? Mas aí tem um outro segredo também muito importante que nós precisamos aprender para administrar os conflitos, que está lá em Provérbios capítulo 18, verso 13. E esse está faltando bastante, hein, gente? Nos lares, nas casas, no nosso dia a dia. Provérbios 18, 13 diz assim: quem responde antes de... Meu Deus, comete insensatez e passa a ver quantas brigas, quantas confusões em casamentos, em famílias. Às vezes, gente, numa coisa corriqueira do dia a dia, porque nós não ouvimos mais. Ei, domingo Deus ministrou sobre os nossos ouvidos, a cura para os nossos ouvidos. Mas para também administrar crises, nós precisamos ouvir antes de falar.
Esse é o segredo. O primeiro é a oração. E o segundo, ouvir antes de falar. Gente, tem gente que não consegue ouvir mais nada. Olha que ponto chegamos. Tem gente que já é o dono da razão, da verdade, que já sabe tudo e não consegue mais ouvir. Ei, antes de falar, vamos ouvir. Vamos esperar aquela pessoa concluir. Eu já passei por muito isso na minha vida. Nós que somos casados, quem é casado aí? Gente, o agente de paz é o cônjuge na nossa vida, amém? É ele que vai nos fazer administrar os conflitos de verdade. Como? Nos desafiando todos os dias. E muitas vezes, em uma pequena discordância com o nosso cônjuge, a gente não tem paciência de ouvir. A gente já sabe. A gente já é juiz. É ou não é verdade? E aí já fala. Ele nem terminou de falar, você já respondeu. Você já falou. E aí gerou um conflito. Talvez não era aquilo que ele ia falar, mas ele não conseguiu. Talvez não era aquilo que ela ia falar, mas ela não conseguiu concluir uma frase sequer. Por isso que tem casamentos sendo destruídos, acabados, porque perdemos a essência de ouvir antes de falar. Ei, casais, vamos ouvir antes de falar, vamos ter paciência. Pede para Deus aí, Deus, me dá paciência para lidar com o meu cônjuge, para lidar com o filho. Gente, tem mais do que mãe e pai. Quanta falta de paciência está tendo dentro dos lares, das casas. É ou não é verdade? Rogerinho já fala, o que é, menino? Misericórdia, cadê a paciência? Não, pode falar, filho. Aí ouve, por mais besteira que seja, gente. O Rogerinho, se deixar, ele falava de futebol 24 horas. Ele lá em Missões, ele conseguiu ainda colocar Missões e um São Paulo no meio, no stories dele. Eu fiquei assim, impactada, né? O futebol não falta. E aí, às vezes, eu estou lá cozinhando, fazendo alguma coisa, gente, com 1001 coisas para resolver. E aí ele vem, mamãe, você viu o jogador fulano de tal? O não sei quem, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus do céu, gente, quantas vezes eu já perdi a paciência? Nós somos seres humanos e nós precisamos buscar essa instrução do Senhor. A gente tem que ouvir antes de falar. E às vezes ele queria compartilhar de um testemunho, de um jogo que foi um sucesso, de alguma coisa bacana, e eu não tinha nem a paciência de ouvir, já falava, Rogerinho, vai, não sei o quê, né? Misericórdia. Será que nós não estamos assim? Quem mais? Se identifica aí. Gente, é muito legal a palavra de Deus, porque ela nos traz recurso e benefício para o nosso dia a dia. Eita, Deus maravilhoso. Então, que a gente possa ouvir antes de... Sabe aquela pessoa lá na fila do mercado? Ouça antes de falar. Sabe, naquela visita, aquele familiar, aquele ente querido, ouça antes de falar. Você vai evitar sérios problemas para a sua vida, quando você aprender esse dom. Então, o primeiro passo para administrar conflitos é a oração. O segundo é ouvir antes de... E o terceiro, pastora, Provérbios 15:1. Diz, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a... Eu gosto também da versão ARC que diz, a resposta branda desvia o furor. A resposta branda. Ei, vamos falar, vamos responder com calma. Ah, pastora, não dá não, dá, porque nós temos um Deus vivo, nós temos o Espírito Santo e nós temos que entender que nós somos feitos de emoções e Deus não vai arrancar as nossas emoções, porque Ele criou em nós, e se Ele criou em nós, algum propósito tem. Então, nós precisamos aprender a usar as nossas emoções. Então, alguém falou algo que eu não gostaria de ouvir. Aí vem o domínio próprio, o Espírito Santo, e traz a temperança, que é uma reação àquela ação. Mas como isso é possível? Através da oração, através de ouvir, através de colocar em prática de verdade a palavra de Deus. Quando nós respondemos
com brandura, com mansidão, a gente desvia o furor. Um certo dia o Rogerinho era pequeno. Gente, o negócio tá feio pra lá, né? Muitos exemplos. Mãe é uma coisa de louco. E aí, eu tava brava com ele. Aí, brava, as emoções estavam assim, ó, a mil. E aí, eu falei com ele de um jeito que não era para falar. E ele falou assim, calma, não precisa gritar, é só conversar. Gente, Deus foi tão maravilhoso que eu respirei fundo. Eu não tive outro ataque de fúria. Aquela palavra foi tão branda que desviou todo o meu furor e me trouxe de volta para si. Trouxe de volta para a consciência de que eu era uma mãe, que eu precisava de equilíbrio, que eu era uma serva de Deus, que eu precisava testemunhar Cristo, e que eu agir daquela forma, daquela maneira, não ia resolver nada, só ia trazer mais confusão. E aí eu respirei fundo e falei, é verdade, Rogerinho, então vamos conversar? E aí a gente conversou e foi maravilhoso. Ei, Deus quer te usar com respostas brandas. Deus quer, através da tua vida, desfiar muitos furores. Ah, pastora, só não conhece o cavalo que eu me casei. Não conheço mesmo. E nem quero conhecer. Eu quero conhecer o ser amado e transformado por Cristo. Mas, escolheu e decidiu... Não perguntou para o pastor, nem para o papai, nem para a mamãe, e casou. E agora, pastor? Agora eu preciso buscar em Deus equilíbrio para lidar com esse cavalo. Certo? Eu preciso buscar direção em Deus, eu preciso buscar a palavra, eu preciso ter a resposta branda, porque a palavra de Deus é perfeita e diz que o amor constrange. Eu duvido que esse cavalo vai continuar sendo cavalo se você continuar dar respostas brandas, respostas cheias da unção, respostas cheias da bênção e do Espírito Santo. Ah, meu irmão, uma hora aquela pessoa cai em si, se constrange e o cavalo amansa. E se torne um servo de Deus. Vice-versa também, né, homens? Mulheres. Precisamos de resposta branda para desviar o furor dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, do nosso casamento. Gente, esse tempo de pandemia, aula online, dentro de casa, respostas brandas, necessárias na nossa vida para lidar com o filho. É ou não é verdade? É um instrumento de Deus para evitar. Como eu disse sobre a maratona Abundante Vida, o Senhor deseja que nós vamos bem em todas as coisas. E como isso é possível? Através da palavra dEle. Ele tem uma direção para cada situação da nossa vida. E essa é a situação que nós precisamos de resposta branda. Para não suscitar mais a ira. Sabe aquela palavra errada, na hora errada, de forma errada? Meu Deus, a confusão. Até arrumar a confusão, já houve derramamento de sangue, é ou não é verdade? Emoções. E tem palavras que ferem mais do que um tapa. Tem palavras que têm a capacidade de rasgar a alma. Tem palavras que têm a capacidade de trazer maldições por gerações. Então, vamos ter resposta branda. Vamos ouvir antes de falar. Vamos respirar fundo, se necessário for. Vai lá no banheiro, conta até 10. Gente, hoje eu contei até 10 que eu pedi as contas. Israelzinho, 440 tubos. Hoje ele subiu na mesa, gente. Ficou em pé na mesa da sala. Aí a Sandrinha não acredita. Fala, imagina, pastor, esse menino é um anjo. Mandei o vídeo para ela. Olha aqui, ó, tá a prova. Riscou toda a mesa. Aí eu falei, o que você está fazendo aí, Israelzinho? Riscou a parede, o sofá. Isso só foi um minutinho que eu fui pegar alguma coisa. Resposta branda. Adianta ter furor com uma criança de 1 ano, gente? Não adianta. Ele vai entender? Não entende nada, ele dá risada, ele acha que está engraçado. Mas peça para Deus sabedoria para lidar, para ensinar. E aí, hoje, o meu dia foi assim, só pedindo sabedoria. Só pedindo sabedoria. E glória a Deus por isso, porque Ele me deu para a glória do Senhor. E Ele é tão
abençoado, que a Sandrinha, uma serva de Deus aí, tem me ajudado muito. Ela, pastor, eu peguei já a Jenny no trabalho, quer que eu passe aí, pego o Israel só para a senhora tomar um banho e vim aqui ministrar o culto. Eu falei, opa, minha filha, agora. Aí ela passou, gente, eu sou fácil de ser abençoada, viu? Não sou difícil, não. Tá aqui uma pessoa que sabe ser abençoada, sou eu. E aí, a Sandrinha passou lá, na hora que ela pegou ele no colo, você tem que ver, gente. Ele encostou o ombro na cabeça dela assim e ficou. Tudo isso que minha mãe está falando não é nada disso. Olha que anjo que eu sou. Ai, gente, é muito gostoso viver em família, desfrutar de uma família abençoada, amém? E aí, o quarto está lá em Romanos, capítulo 12, verso 17. A ninguém, não retribua a ninguém mal por... Procure fazer o que é correto aos olhos de... Não vamos retribuir com o mal. Estão te fazendo mal. Não pague com a mesma moeda, como diz o mundo aí fora. Retribua com a excelência de Cristo que habita em nós. A essência que habita em nós. Vamos ser esse agente de paz. Estão fazendo mal? Pode ficar tranquilo, porque o que a gente planta, colhe. Não dá para plantar abacate e colher abacaxi. Não dá. Se aquela pessoa está intentando mal contra você, não entre nas sementes dela. Continue plantando a semente que Deus te deu. Semente de paz, semente de retribuir com aquilo que Deus nos chamou para retribuir. Ah, pastor, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu filho. Independente de quem seja, Deus está nos dando essa capacidade de não retribuir com o mal. Porque um dia, essa pessoa vai se lembrar que ela fez mal para você, mas você não fez. E há colheita em Deus quando não fazemos. Então vamos vigiar para não retribuir com o mal. Amém? Pirraça, gente, pirraça. Isso não pode mais existir no nosso meio. Agora eu vou pirraçar, pastor, ele vai ver que é bom para tosse. Ela vai ver, pastora, onde você veio? Que desaforo. Olha o que fez comigo. Misericórdia dessa alma. Ou enxergue, olhe para essa pessoa com uma alma. Se partir hoje desse coração sujo, vai direto para o inferno. Mas e você, vai sujar seu coração? Vai pagar com mal? Não, seja testemunha de Cristo, seja o agente do Senhor, amém? E aí, a quinta qualidade está lá em Provérbios, capítulo 15, verso 18. Provérbios é maravilhoso, gente. A gente vai meditar em Provérbios todo o tempo. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma diz? Quem somos? Pacificadores ou tumultuadores? Quem somos? Aquele que pacifica ou, como dizem por aí, bota mais fogo no parquinho? Não, é fogo de Deus, unção de Deus, pacificação. Não é fogo do satânico, não, do inferno, para arrumar mais confusão. Ei, deixa o fogo de Deus fluir na sua vida, mas para ser um pacificador, uma pacificadora. Vamos pacificar. Quantas vezes nós somos agente de pacificação? Pastora, eu estou sendo agente de pacificação, mas não está adiantando não. A sua parte você fez. Se a pessoa vai ouvir ou não, ela com Deus. Agora, você vai ficar tão bem em Deus em dizer: a minha parte eu fiz, a minha parte eu agi. Ô Flávia, Silvana, para com isso, vocês são amadas do Senhor. Para que vocês vão ficar aí brigando? Estou nem aí, eu vou brigar mesmo. O problema é delas agora. Porque eu fui lá ser uma agente de pacificação. Elas não quiseram dar ouvido como pastora, como serva de Deus, como uma agente de pacificação. Agora, minha filha, elas com Deus. Ah, pastora, não funciona ser agente de pacificação. Funciona. Tem corações abertos querendo mudança de vida e transformações. Mas você não deve parar, porque um coração não está nem aí com a paçoca.
não está nem aí querendo mudar, quer continuar do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Problema dessa pessoa. Gente, antes eu sofria tanto com isso. Eu sendo pastor, o Zé Paulo sabe, né, Zé? A gente ficava doente. Falei, não vou ficar careca não, minha filha. Eu tenho que manter pelo menos os fios de cabelo que eu ainda tenho, né? Para a glória do Senhor. Quantas vezes a gente vai lá, leva a palavra, ministra, gasta horas e horas em atendimento, e a pessoa não faz nada daquilo que a gente falou, do que a gente orientou, do que a gente ensinou. E aí eu sofria, gente, assim, horrores, ficava até de cama, às vezes, doente. Olha que absurdo. Mas aí Deus ministrou no meu coração, Angélica, a tua parte você está fazendo. Se a pessoa está decidindo isso, é decisão dela, ela tem livre-arbítrio. Foi proposto a vida e a morte. Se ela está escolhendo a morte, deixa ela comigo agora. E aí eu parei de sofrer, você acredita? Parei de sofrer. Estou até feliz agora, gente. Falo numa tranquilidade, numa paz. Se a pessoa vai ouvir ou não, aí agora é ela com Deus, não é mais comigo. Antes eu queria tomar o lugar de Deus. Eu queria, não, filho, você tem que ouvir. Eu vou colocar aí dentro da sua cachola. Ou você tem que mudar. Não, falei. Agora é com a pessoa, é decisão, é escolha. Decisão e escolha. E tem alguns que eu decidi. Não vou mais perder tempo, porque pessoas que a gente está ali, ó, instruindo, orientando, gastando tempo, gente sugando a alma da gente, arrancando o couro, apertando a bombinha da mangueirinha ali, o pastor e a pastora está quase assim já, mas não faz nada. Então eu vou gastar tempo com quem quer. Quem quer aí, dá um glória a Deus aí. Ontem eu fiquei tão feliz com a Gabi, gente. A Gabi foi lá, né, linda? Te amo, viu, Gabi? Linda, maravilhosa. Ontem eu tinha uma live. A live inteira eu não apareci, parecia Ai, meu Deus, um quebra-cabeça, que a internet estava horrível, tudo distorcido assim, ó. Mas saiu a fala, pelo menos. Valeu a intenção, né, de participar da live ali com o Tiago. E a Gabi ali se sentiu tão amada ali, me ajudando. Ela, nossa, que gostoso, como é bom aprender. Ela quer, então vou ensinar. Eu acho que eu tenho alguma coisa para ensinar aí. Desses tantos anos de ministério para a glória do Senhor, não sou melhor que ninguém não, mas alguma coisa pelo menos eu tenho para ensinar, não é possível. E aí o sexto, está lá em Colossenses capítulo 3, verso 13. Colossenses capítulo 3, verso 13. Enquanto eles colocam aí, eu vou beber uma aguinha aqui. Glória a Deus. Colossenses, está tudo bem aí, minha filha? Quer ajuda? Colossenses 3, 13. 1, 2, 3, 13. Ele vem aí. Glória a Deus. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os. Perdoe como o Senhor lhes. Ah, meu irmão. Com a mesma medida que medir, será medido. Tem gente que só quer receber o perdão, mas não consegue oferecer perdão. Ei, a medida vai chegar para a tua vida. E um dia, se você não perdoar, você não terá perdão. Essa é a medida. Tem gente que não está perdoando, gente, uma coisa simples. Caiu um copo e quebrou. Meu Deus do céu, a gente trabalha e compra outro copo. Ora, Deus envia um jogo de copo. Mas para que fazer um inferno dentro da casa? Para que esfolar o filho? Para que arrumar confusão com o marido, com a esposa? Porque um copo quebrou. Gente, vamos nos suportar, vamos nos perdoar. Coisas simples da vida não pode trazer esgotamento para a nossa alma. Tem gente surtando por coisas simples da vida, por afazeres simples do nosso dia a dia. Ei, domingo eu disse, louça a gente vai ter para lavar, é ou não é verdade? Porque a gente comeu, mas aí a gente escolhe lavar a louça ouvindo uma palavra, um louvor, se enchendo da presença de Deus e tornando o fardo mais leve, é ou não é verdade? Ou a gente escolhe só encher de minhoca a nossa cabeça enquanto lava a louça e termina de quebrar na cabeça de um familiar. Vai resolver alguma coisa? Vai mudar?
Vai trazer resposta de solução? Não. Então, vamos nos perdoar, vamos nos suportar. Coisa simples da vida. Para que na hora que chegar a coisa difícil, a gente tenha essa capacidade de perdoar, como nós fomos também perdoados um dia por Deus. Quem nunca errou na vida, gente? Quem nunca esqueceu? Não, pastora, eu posso esquecer, mas ele não pode. Ei, pastor, eu não aceito que o meu filho faça isso. Ei, todos nós estamos sujeitos, somos humanos, falhos, limitados. E precisamos nos perdoar em coisas simples do nosso dia a dia. E também em coisas difíceis. Porque um dia Deus olhou para nós e nos perdoou com a sua grande misericórdia. Nos salvou, nos alcançou. Quanto tempo demorou para você ter uma vida com Deus? Quanto tempo demorou para você ter intimidade com Deus de verdade, para aceitar, para ouvir? É um processo diário, é ou não é verdade? Aí a gente quer que a nossa família que aceitou Jesus ontem, no dia seguinte está com a vida totalmente transformada. Se nem a gente está, estamos num processo de mudança, de transformação, de disponibilidade para receber a habilidade do Senhor. Cobranças excessivas, exageradas. Não, gente. Vamos nos perdoar e viver o melhor de Deus para a nossa vida, amém?